Nesse seu caso aqui, olha só, realmente a matrícula não tá. O que aconteceu? Então, o seu cliente, ele comprou a posse, sessão de posse mesmo. A Aham. matrícula não está aparecendo nem no nome de quem vendeu para ele. Então, é uma cadeia de posse, você viu? É Isso. uma cadeia de posse. Não foi vendido do proprietário, dos herdeiros. Já Não. é uma cadeia de compra e venda. Mas a gente não tem que se assustar, porque no Brasil é assim, né? 30% no Aham. Brasil dos imóveis são irregulares. No Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, tudo que é lugar. E a gente Esse ainda pedaço é bem assim. e a gente dá sorte ainda, porque nessa região sua, ainda o imóvel até tem matrícula, mas tem muitas regiões do Brasil, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiânia, né, Goiás, o estado no geral, que não tem matrícula em lugar nenhum. Então, pelo menos aí tem uma matrícula. O que tem que fazer agora, doutora? Tem que fazer uma ação de uso capião para ontem, viu? O ideal, no Brasil, nós temos 3 procedimentos de uso capião: judicial, extrajudicial e o procedimento administrativo, que equipara-se a REURB. Nesse caso seu, de 36 espécies de uso capião, qual seria a espécie adequada? O que a gente faria, como daria entrada no uso capião adequado? Teria que ser judicial, porque eu já estou pensando em usar ele como matéria de defesa, então tem que ser judicial. Esse uso capião, qual que é a posse do seu cliente? Quanto tempo ele tem de posse? Ele tem de posse 8 anos. 8 anos. Como ele tem de posse É. 8 anos, nós vamos precisar complementar essa posse. Então, professor, na minha matéria de defesa, eu apresentei o contrato de cessão anterior, Tá, o passando para ele e o que do outro posseiro que passou para quem passou para ele. E daí seria de 2004. entendi. Por que eu tô falando isso? Porque como tem uma ação de missão de posse, é uma ação perigosa. Porque se fosse possessória, se a gente levar essa briga para posse, nós vamos ganhar. Nós vamos levar vantagem. Porque ele tem uma posse aí de 8 anos, dá para usar a tese da soma da posse complementar. Se a gente levar essa briga, é que nem na luta, né, no UFC, se levar pro chão, nós vamos levar vantagem, que é a posse. Mas como a ação que veio de lá é emissão, é petitória. Emissão, reivindicatória, ação de resgate, é tudo ação petitória, exige o documento, o registro. Nessa briga, para nós não é interessante, porque aplica a súmula 487. E a súmula 487 ela diz o quê? Em uma discussão de posse, quem tiver o domínio prevalece. Então, quem tem o registro, o domínio, a propriedade, prevalece numa briga de posse. Para a gente conseguir fugir dessa súmula e desse julgado, inclusive uma IDR, né, o juiz pode aplicar uma tutela de evidência nessa situação. Para a gente conseguir suspender tudo, parar tudo, o que a gente precisa? O ideal é que ele, quando tivesse comprado o imóvel, antes de fazer o loteamento, é que ele já tivesse feito uso capião. Então, doutora, o cliente, o seu cliente, ele já te procurou meio atrasado, viu? Ele te procurou aos 45 segundos do tempo. E eu quero te falar isso para tirar um peso das suas costas. Porque como ele está desesperado, ele fica em cima de você como advogada, você fica nervosa, tensa. Mas ele já errou. Infelizmente, o cliente te procurou aos 45 do segundo tempo. Quando ele comprou a posse, através de cessão de direitos possessórios, ele já deveria ter feito o uso capião. Deveria ter distribuído o uso capião. Ele usaria a tese da soma da posse, de quem ele comprou, e usaria uma tese nova a partir de 2018, da posse complementar. Então ele já poderia ter um uso capião em andamento, e isso ajudaria muito nessa situação. Agora, como ele te procurou aos 45 do segundo tempo, a grande saída estratégica que a doutora tem aí no direito imobiliário, não tem jeito, por mais que não seja, né, no momento certo, o momento certo seria lá no começo, antes da citação, mas é o que a gente tem. É o que a gente tem de defesa de tese para assegurar ele na posse. Teria que distribuir uma ação de uso capião, teria que pensar no uso capião extraordinária. Por que extraordinária? Porque o ordinária vai exigir justo título. Justo título, esse contrato de cessão de direitos possessórios pode ser que o juiz acha que é, pode ser que o juiz ou a juíza ache que não é. É um risco. Então, para que nós vamos correr risco? O uso capião constitucional também não é o correto, porque tem limite de metragem, até 50 hectares se for rural, 250 metros quadrados se for urbana. Também não é coletivo, nem pensar. Então, de todas as opções que nós temos no Brasil de uso capião, das 37, das 36, na verdade, que uma é procedimento, a doutora vai usar a melhor espécie para o caso concreto, que é o uso capião extraordinária. Então, pode fazer assim, doutor, ó, uso capião judicial, não no cartório, judicial extraordinária. Dentro desse uso capião, a doutora vai usar a posse, mansa e pacífica, que é comum a qualquer uso capião, mas o pulo do gato, a tese,
ela vai ser as duas teses frontais que eu falo, né, nessa situação. A primeira tese que a doutora tem que usar é o enunciado 492, da Quinta Jornada de Direito Civil. E a segunda tese que a doutora tem que usar nessa ação de uso capião extraordinária judicial é a súmula 237 do Supremo. Professor, deixa eu só cortar, assim, e eu vou ter tempo hábil para isso, porque assim, a minha ação, ela tá eu tô com prazo hoje para apresentar provas. Doutora, sabe o que a doutora pode fazer? Faz o uso capião, em preliminar, coloca lá, preliminar, requer o prazo suplementar de 30 dias para a juntada de documentos. Porque nessa ação de uso capião, você vai perder tempo aonde? Na juntada de documentos. Escaneia isso, escaneia aquilo, seleciona isso. Como é muito urgente e a doutora precisa desse uso capião distribuído, e esse uso capião vai ficar com 6 folhas no máximo, o que a doutora pode fazer? Em preliminar, pede o prazo suplementar para a juntada dos documentos, porque te livra, né? Você se livra daquele trabalho moroso, cansativo que é a juntada dos documentos. Porque a próxima petição que a doutora for fazer tem que ser já do uso capião. Tem que ser uma petição para informar o judiciário que existe uma ação de uso capião em andamento. Porque a grande tacada aí, a única chance que nós temos é o juiz do uso capião, provavelmente vai ficar prevente, se for vara civil, né? Vai ficar da ação de missão, se não for vai ficar na vara especializada, mas a única saída que nós temos aí é o juiz da ação de missão suspender tudo. Então, hoje, em vez de eu apresentar a minha petição de provas, ou de só apresentar a petição de provas, mesmo eu tendo feito a defesa com a matéria de uso capião, eu teria que apresentar, então, uma petição informando que eu entrei com a ação de uso capião? Teria que fazer isso, doutora. Pena que a doutora não tem esse livro. Esse livro tem um modelo de uso capião perfeito para a doutora. Mas não faz mal, você vai conseguir fazer com facilidade. Endereçamento à vara civil, qualificação do seu cliente. Réu não tem réu no uso capião, não coloca ninguém como réu porque é uma ação declaratória. Quando chegar lá no nome da ação, a ação de uso capião judicial extraordinária. Não tem réu. Aí, antes dos fatos, preliminar, requer o prazo suplementar de 30 dias para a juntada de documentos, como plantas, o memorial descritivo, certidões e outras. Nos fatos, explica que o cliente adquiriu o imóvel através do contrato de cessão de direitos possessórios na data tal. Fala que a posse sempre foi mansa, pacífica e com ânimos domini. Depois, no direito, fala da posse mansa e pacífica de novo, ânimos domini, função social da propriedade, fala da posse exclusiva. A doutora pode até falar que a posse continua sendo mansa e pacífica porque não tem decisão, e é verdade. Boletim de ocorrência não tira a posse mansa e pacífica, notificação extrajudicial. E ações petitórias ou possessórias em andamento também não. A posse continua sendo mansa e pacífica, viu? Tá. Fala do enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. Enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. Fala da súmula 237 do Supremo. Aí nós vamos para os pedidos, hein? Para te ajudar para você conseguir fazer isso com facilidade. Porque aí, antes da petição, a doutora distribui. Só para ganhar força, entendeu? Uhum. Como não vai ter juntado documento, a doutora consegue depois, com calma, 30 dias vai ser uma publicação. Mas a hora que você for fazer a petição de provas, aí dá para fazer o quê? Excelência, requer informar que existe uma ação de uso capião em andamento conforme o número tal. Dessa forma, requer a aplicação da súmula 237 do Supremo, a qual diz que o uso capião poderá ser usado em matéria de defesa. O arguido em matéria de defesa, requer a audiência de instrução e julgamento para apresentação de provas orais sobre pena de cerceamento e defesa. Isso na petição, né? Na petição. Na minha petição agora dessa ação em curso, eu peço a suspensão. Pede a suspensão da emissão de posse em virtude do uso capião distribuído. Nessa petição você pede também uma audiência de instrução e julgamento para apresentação de provas orais. Você pode até informar, vírgula, caso não seja agendada, fica declarado o cerceamento de defesa para fins de recurso. Sabe por quê, doutora? Nessa petição, olha que legal, você vai apresentar o uso capião, que vai ser distribuído antes, que
que você já tem um croquis que eu vou te ajudar. Nessa petição você vai pedir audiência de instrução e julgamento para apresentação de provas orais, sob pena de cessamento e defesa. Nessa petição vai falar do uso capião, da súmula 237 do Supremo, e vai pedir a suspensão da emissão da posse até que seja julgado o uso capião. Se eu fizer isso tudo hoje, será que eu consigo? Doutora, é a única chance que você tem. É a única chance que você tem, doutora. Pode ter certeza, viu? Eu falo que tudo que eu falo para os alunos, para os colegas advogados e advogadas, é com muita propriedade no assunto, sabe? Não tem achismo, não. Hoje em dia tem muita gente que acha isso, acha aquilo, né? Os falsos profetas. Não, eu falo que não é só com base nos meus livros, mas é com base na advocacia sofrida, do dia a dia, né? Então, doutora, a única chance que a doutora tem nesse caso concreto é essa. Se o juiz, né, de fato, não suspender, aí a doutora pode fazer uma petição de reconsideração. Se tiver uma liminar, o juiz deu a liminar? Não tem. Deixa eu ser bem clara. É. Esse processo, ele já é bem antigo. Ah, tá. Deixa eu voltar tudo, porque para eu entender também. Esse processo ele foi distribuído em 2016, a citação ocorreu em 2018. Apresentei a contestação. Matéria de defesa, a inexatidão do endereço da matrícula e também a uso capião extraordinário. Tá. Defesa, contestação. O processo rolou, daí agora nós fomos intimados para apresentar provas, e daí a parte autora disse que não tem provas a produzir, e eu estou com prazo hoje para apresentar provas. Tá. Doutora, você sabe que a outra parte já falou, não tenho provas a produzir. Se a doutora ir nessa linha, o que vai acontecer? O juiz ou a juíza vai antecipar o julgamento. Sim, é isso que né? eu quero. E a gente não pode deixar isso acontecer. Porque se o juiz antecipar o julgamento, não é bom para nós, é bom para outra parte. Então, nesse caso, é importante o quê? Nessa petição que a doutora vai fazer, em primeiro lugar, distribuir o uso capião. Nós conversamos aqui, qual que é o uso capião? É o uso capião judicial extraordinária. Nós vamos pedir, antes dos fatos, no prazo suplementar de 30 dias para a juntada de documentos. Lá nos fatos, nós vamos trabalhar com a posse, mansa e pacífica, de forma bem simples. É um uso capião que vai ter 6 folhas no máximo. Nos fundamentos, nós vamos falar da súmula 237 do Supremo, nós vamos falar do enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, da posse exclusiva do seu cliente, do cumprimento da função social da propriedade. Nós vamos falar também da soma da posse, não pode esquecer, hein? Da soma da posse. E da posse complementar, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A posse complementar... É a posse no decorrer do processo. No decorrer do processo.